Olá, eu sou a Paty Scalco e esse é o canal que descomplica o direito para você. Hoje eu vou estar falando sobre qual é o impacto da LGPD sobre o uso de dados em nuvem. A LGPD já está em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados. Caso você esteja chegando agora e não saiba o que é LGPD, não tem problema, tem um vídeo que vai aparecer aqui em cima em que eu explico o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, desde quando ela está em vigor, enfim, os detalhes para você compreender mais. Agora, se você já conhece e quer saber específico sobre a questão de computação em nuvem, eu vou trazer algumas dicas aqui nesse vídeo, então acompanhe até o final. A computação em nuvem, ela é uma realidade, principalmente depois que estourou, né, a pandemia, e que traz benefícios tanto para as empresas, né, quanto para profissionais de TI, né, que prestam serviço para fazer a migração, né, de uma aplicação que hoje está no servidor físico para cloud, para nuvem. E isso traz vários benefícios. A gente tem a questão de alta disponibilidade, até mesmo questões econômicas, de capacidade de armazenamento, né? Então, assim, traz inúmeros benefícios, inclusive com relação à proteção de dados, desde que observadas a LGPD. E aí que surge exatamente a dúvida. Com a LGPD em vigor, é possível continuar usando computação em nuvem? Né? Como é que a legislação vê essa questão? Bem, não tem nenhum artigo em específico, né, na LGPD que proíbe em si o uso de computação em nuvem, de cloud. A gente tem o artigo 33 que vai falar sobre transferência internacional de dados, que é o artigo que se encaixa nesse caso. Ou seja, para ocorrer a transferência internacional de dados, tem que seguir algumas diretrizes que estão descritas é um capítulo específico, né? Aqui eu vou trazer só um artigo para a gente analisar posteriormente. Mas, o fato de utilizar, por exemplo, WhatsApp, Telegram, já caracteriza a transferência internacional de dados, né? Então, necessariamente, a empresa vai precisar estar documentada, vai precisar ter algumas ressalvas específicas com relação a isso. O artigo 33 da LGPD, então, assim descreve, né? A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Aí eu trouxe o inciso 2, né? Quando o controlador, nesse caso aqui, controlador é quem coleta os dados, né? Então, a empresa que vai contratar a nuvem, né? A empresa Severo Scalco vai contratar a nuvem AWS. A empresa Severo Scalco é a controladora. Oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nessa lei, na forma de, aí ela elenca alguns critérios: cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, cláusulas contratuais padrão, normas corporativas globais, selos, certificados, códigos de conduta que regulamentam, né, que aquela empresa, né, que está disponibilizando o serviço de nuvem efetivamente tem medidas de segurança que garantem, né, que o compartilhamento vai permanecer seguro. Então, eu vou passar alguns pontos importantes quando a gente está falando, principalmente para o profissional de TI vai prestar o serviço, ou quando a empresa vai contratar uma nuvem, né? Resolveu colocar um software, ou enfim, somente um backup, ou enfim, toda uma aplicação, né, para rodar, justamente por essa questão hoje no digital, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente utiliza totalmente a nuvem, né, para ter os nossos documentos, porque a gente compartilha com pessoas, parceiros aqui, né, que trabalham com a gente, também com os nossos clientes no Brasil todo, né? Então, só é possível conseguir isso por causa da questão da nuvem. No entanto, estabelecer alguns critérios mínimos para que isso aconteça. Então, eu vou dar umas dicas, tá? Para a questão de pontos de atenção, né? E também de implementação ao resolver, quando a empresa resolve contratar o serviço da nuvem, e também para o prestador de serviço demonstrar para o cliente que está prestando um bom serviço e já tem conhecimento da existência da LGPD, e também quer evitar qualquer tipo de responder por ações que não tem responsabilidade.
O primeiro antes de contratar uma nuvem, seja nuvem A, B ou C, precisa, primeiro, ler os termos de uso dessa nuvem. Por quê? Porque ali nos termos de uso, esse documento jurídico vai estar especificado como a nuvem funciona, enfim, vai ter discriminado todo o serviço que ela oferece. Então, leia esses termos de uso, o SLA, né, tradução para o português, né, e também ler o contrato com o cliente, porque ela tem os termos de uso e tem um contrato com o cliente a partir do momento que vai efetivamente contratar. Neste contrato ali também tem informações extremamente relevantes para determinar se vai contratar a empresa A, B ou C a partir da ótica da LGPD. Tem vários critérios, aqui eu estou delimitando em específico a questão da LGPD. Outro ponto necessário, é colocar cláusulas contratuais específicas com os clientes, com os parceiros, com os fornecedores, com contrato de trabalho, por exemplo, que está se utilizando a nuvem, né? E quais são as medidas de segurança que estão sendo tomadas, qual é a nuvem escolhida, enfim, cláusulas contratuais específicas da escolha da nuvem, da cloud. Outro ponto também importante, uma dica aqui, né, é verificar se o serviço que está sendo contratado oferece a proteção de dados necessárias para aquele tipo de serviço, não de armazenamento. Então, vamos imaginar que eu vou fazer a migração de uma aplicação toda, né, que está no servidor físico para a nuvem. Eu preciso avaliar se aquele pacote que está sendo disponibilizado pela empresa, ele segue os padrões mínimos de segurança para aqueles dados que eu vou inserir na nuvem, né? Porque eu posso ter um pacote A, B ou C, o A abrange, né? E o B e o C também, mas o A é mais barato. Tá, mas a partir da ótica da LGPD, de proteção de dados aqui, principalmente, né? Quando a gente está falando de migrar um banco de dados, qual é o nível de segurança? Será que o A oferece o mesmo que o B, o mesmo que o C? Qual é o custo aqui? O que vale melhor a partir da ótica da LGPD? Então, analisar se efetivamente aquele serviço que você está contratando protege os dados que você vai armazenar na nuvem. Uma outra dica importante é criar políticas de acesso mínimo para os serviços, né? Então, por exemplo, aqui no nosso escritório a gente tem tudo em nuvem e a gente tem política de acesso mínimo. O que a Paty e a Ju acessam é diferente do que a Ana acessa, que é diferente do que a C acessa. Nem todo mundo tem acesso, né? É classificado, ou seja, uma política de acesso mínimo para garantir exatamente a confidencialidade, a integralidade e a disponibilidade, que não vai a Ana acessa a pasta da, sei lá, Joana e apaga um dado lá que eu precisava, sabe? E aí eu perdi essa segurança, né? Seja a confidencialidade, seja a disponibilidade dessa informação. E por último, não menos importante, utilizar autenticações multifatores, né? Por exemplo, para garantir que efetivamente quem está logando, quem está acessando, é aquela pessoa autorizada. Isso veda, né? Que terceiros acabam acessando essas informações. E aí, o conteúdo foi útil? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se esse conteúdo foi relevante, vale ser compartilhado, fique à vontade. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!